Obrigado, Senhor, por esse dia, por essa manhã. Obrigado porque podemos nos reunir aqui na Tua presença santa e bendita. Obrigado porque nesse exato momento nós podemos aqui, por meio da tecnologia, por meio desse aplicativo, nos encontrarmos como igreja em dias em que o encontro presencial tem sido um empecilho. E nós te agradecemos e te louvamos porque sabemos que o Senhor está entre nós. Sabemos que o Senhor está aqui para ouvir a oração dos teus servos, o Senhor está aqui atento à oração do povo do Senhor. E nós oramos que nessa manhã seja uma manhã especial de visitação do Senhor em nossas vidas, que seja um tempo de ouvir a tua voz, de um tempo de usufruir da tua presença, da tua companhia, e ao mesmo tempo também de usufruirmos da amizade, da comunhão com os irmãos em Cristo. Fala conosco, anima-nos nesse momento, te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Bem, eu quero ler um texto que está em Lucas 22. Eu não sei se vocês têm a Bíblia aí. Se quiserem pegar, é legal que a gente acompanha lendo e logo depois orando. Lucas 22. A partir do verso 39. Lucas 22, 39 em diante. Pelo que eu estou vendo, alguns estão indo buscar a Bíblia, mas eu já vou começar aqui, tá bom? Diz assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Joia, é um texto muito bonito, é um texto conhecido, um texto que a gente aprende muito aqui com o Senhor sobre a oração. E é exatamente isso que eu quero compartilhar com vocês. Nós estamos vivendo momentos de muitos desafios para a fé cristã, desafios para a gente. O planeta, o mundo, nunca viveu, nunca experimentou um tempo como esse que nós estamos passando agora. Só um minutinho. Vem para cá, Cláudia. Senta aqui. A Cláudia tentou conectar, não conseguiu. Vou botar ela aqui na tela. Aí, beleza. Vamos lá. A gente vê o povo todo. Chega um pouquinho mais. Então, é um tempo muito difícil. E a gente tem algumas possibilidades, algumas formas da gente enfrentar, né, esse momento novo. A gente pode enfrentar entregando-nos às más notícias. Infelizmente, tem muita gente se entregando às más notícias e ao invés de divulgar as coisas boas, ao invés de falar da esperança, do amor no Senhor, acabam se entregando às más notícias e divulgando as más notícias, sendo agentes da desesperança. Nós, como cristãos, precisamos rever se estamos indo por aí. A outra forma de enfrentar esse momento agora é enfrentando as lutas e as dificuldades com o Senhor, na presença do Senhor. E aí eu me lembro do Salmo 23, versículo 4, versículo muito conhecido, que eu poderia citar assim, mas eu quero ler literalmente. Ele diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara
e o teu cajado me protegem. Ou seja, nós não estamos sós. Estamos passando por momentos difíceis e de lutas, mas não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Bem, quando a gente lê o texto bíblico de Lucas, a gente vai perceber que Jesus sabe que as notícias não são boas. Há uma conspiração se levantando contra ele. Você vê no versículo 1, versículo 2, né, que os chefes e sacerdotes, os mestres da lei, eles estavam procurando um meio de matar Jesus. As notícias não são boas, né? Você vê, por exemplo, lá no versículo 15, a palavra dizendo que Jesus falou assim: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Jesus tem consciência do sofrimento. Você vê Jesus lá no versículo 21. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. Jesus sabe que o traidor está entre ele, ou seja, no meio deles ali. Ou seja, Jesus tem uma nítida noção do momento que está vivendo. Não é um momento fácil, é um momento de luta, é um momento de dificuldade, é um momento de provação. É um momento em que várias dificuldades estão se levantando. Como é que Jesus lida com isso? Aí é que entra o versículo 39. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ali era o lugar de oração de Jesus. Como de costume, a oração era uma prática diária na vida de Jesus. No entanto, agora muito mais. Você vê Jesus agora dizendo: orem para que não caiam em tentação. Versículo 40. Orem para que vocês não caiam em tentação. E é interessante que no texto correlato lá de Marcos, capítulo 14, versículo 34, diz que Jesus ficou aflito e angustiado. O nosso Senhor passou por aflição e por angústia. E ele disse: a minha alma está profundamente triste, mortalmente triste, diz o texto. E ele diz: fiquem e vigiem. A forma de enfrentar, gente, as lutas e as dificuldades nesse exato momento é em oração. Eu queria trazer aqui 5 ideias do Spurgeon, que foi um grande pregador, um dos maiores da história da igreja. Ele viveu no século XIX, em inglês, e ele trouxe algumas características, e ele mencionou algumas características didáticas a partir desses textos aqui de Lucas, que nós acabamos de ler, Lucas 22 e também Mateus e Marcos, em que ele fala sobre aquilo que a gente pode aprender com Jesus sobre a oração nesse momento. Primeiro, devemos aprender a oração solitária. Oração solitária. Existem momentos para oração solidária. Existem horas e momentos de oração solitária. O texto diz que Jesus se afastou dos discípulos. Lucas nos fala assim. Em Mateus, diz que Jesus se afastou de 3 dos discípulos mais chegados. A oração solitária é importante e necessária, especialmente em momentos de provação. Esse é um momento que a gente deve orar muito em família. É importante que a gente ore com os irmãos. É importante que a gente ore em pequenos grupos, virtualmente. Mas nós precisamos entender que tudo isso ainda não será suficiente. É preciso buscar ao Senhor a sós, derramar a nossa alma na presença dele e clamar àquele que dá a paz em meio às provações e às dificuldades. Então, a primeira característica didática da oração é a oração solitária. A segunda é a oração humilde. Quando a gente olha para os textos desse momento de Jesus, Jesus lá no Monte das Oliveiras, ali em sua oração, a gente vê que Lucas diz que Jesus ele se ajoelhou. Marcos diz que ele se prostrou e orava. Mateus descreve como se Jesus estivesse prostrado com o rosto em terra. Gente, é preciso muita humildade nessa hora. Esse é o momento de nos prostrarmos aos pés, de nos ajoelharmos aos pés do Senhor. A humildade é a postura correta de oração.
Não é hora de fazer como alguns têm feito por aí. Não é hora de declararmos, não é hora de ordenarmos, não é hora de maneira arrogante a gente declarar contra a doença, contra o vírus, muitas vezes contra os próprios governantes. Não é hora disso. Não é hora da gente exercer uma postura de empáfia e de poder. É hora de nos prostrarmos, de nos humilharmos na presença do Senhor. O pior não chegou, você sabe disso. Tem muito pior para acontecer ainda, segundo temos ouvido por parte das autoridades. E o exemplo que temos percebido em outros países ao redor do mundo. Não é hora da gente arrogantemente sair dizendo coisas em nome do Senhor, coisas que o Senhor não disse. É hora, nesse momento, de nos aquietarmos e, humildemente, de joelhos, buscarmos a face do Senhor. A terceira característica didática é fazer uso da oração filial. No versículo 42, Jesus diz: Pai, Abba, Pai. É hora da gente fazer uso dessa adoção concedida pelo Senhor por meio de Jesus Cristo. Nós não temos direito algum conquistado por nós mesmos diante do Senhor. Pelo contrário, nós deveríamos ser condenados. Mas nesse momento, a gente pode ter a certeza e a compreensão clara de que por meio de Cristo Jesus, nós somos feitos filhos e filhas. Aleluia por isso. E porque nós temos um Pai que nos trouxe, que nos adotou e que nos trouxe para a sua casa, para junto de si, a gente não pode ter receio de dizer nesse momento: Pai, ouça o meu clamor. O texto bíblico nos diz que o Senhor ele não nega o pão ao filho que clama. Ele não dá pedra no lugar de pão. A gente precisa entender que agora é a hora de buscarmos ao nosso Pai numa oração filial. Em quarto, é necessário, a gente entende que outra característica didática é a oração perseverante. Mateus diz que Jesus orou por 3 vezes. A gente não pode parar de orar agora. É hora da gente clamar insistentemente pelo Senhor. É hora da gente estar na presença do Senhor o tempo todo, clamando, orando, pedindo para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor vença essa pandemia que está espalhada sobre o mundo e contaminando a todos. É hora da gente pedir para que o Senhor não deixe a igreja dele se esfriar. É hora da gente pedir para que o Senhor mantenha firme a fé do povo do Senhor. Por isso, continue a orar. Faça como a viúva, né? Aquela viúva que inoportuna, que insistentemente clamava ao Senhor, que clamava ao juiz, né? Oremos ao Pai, oremos, clamemos ao Senhor continuamente, continue a orar, continue a agradecer, continue a orar e a pedir ao Senhor que Ele te visite. Outra característica, e a última, é que vemos aqui uma oração de resignação. Verso 42, Jesus diz: Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. É o momento da gente se render ao Senhor, inteiramente. É hora da gente também agora querer impor a nossa vontade. A gente deve orar, clamar e aguardar que o Senhor fará segundo a sua vontade. Deus revelará a sua vontade nos próximos dias, meses e anos. Ele determinará para nós o que é melhor. Então é a hora da gente entregar tudo nas mãos do Senhor e alegremente confiar ao Senhor todas as coisas, com alegria. Não é hora da gente ficar agora nessa angústia terrível que vai trazendo para a gente distanciamento do Senhor. Deus sabe como dar, quando dar, o que dar e o que negar. E é hora da gente, nesse momento, fazer essa oração de resignação. Para encerrar, versículo 43
de Lucas 22 diz que assim que Jesus ora, dizendo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, versículo 43 nos diz que apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. É isso que a palavra do Senhor nos diz. Porém, se você ler os próximos versículos, você vai perceber que quando Jesus volta aos discípulos, eles foram encontrados dormindo, dominados pela tristeza. Isso é muito interessante, porque uma das possibilidades no momento de crise é de nós, dominados pela tristeza, entrarmos num estado de dormência, num estado em que a gente não tem forças para sair da situação. Por isso o versículo 46 é muito forte. Jesus pergunta, por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. E eu quero deixar essa pergunta para vocês. Você está dormindo? Ou, se está dormindo, por que você está dormindo? É hora da gente compartilhar isso com os nossos irmãos da igreja. A gente sabe que tem muita gente caindo em tentação nesse momento. Eu tentei enumerar algumas coisas. Tentação de perder a fé, tentação de perder a esperança, a tentação de perder da vista, dos olhos, o Senhor, a soberania de Deus sobre todas as coisas, tentação de perder a certeza de que Deus é o Deus que dirige o mundo, que governa sobre todas as coisas. A tentação de render-se ao caos, às más notícias e ao diabo, que vai certamente ceifar a vida de muito crente no meio desse momento agora. Gente que não vai ter olhos para o Senhor e vai ter olhos somente para as lutas e para as dificuldades. Porém, irmãos, Jesus nos ensina, levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Nós precisamos estar firmes na presença do Senhor nesse momento. Amém? Amém. Amém. Nós vamos então ter um tempo de oração agora. Não dá para a gente fazer aqui como a gente faz na igreja, né? Dividir em grupos. Aqui não vai ter como. Mas quem sabe você pode usar o aplicativo, o Zoom, esse aplicativo. Quem sabe você pode criar aí facilmente um grupo para você se encontrar com os irmãos em oração, quem sabe algumas vezes aí na semana, tá? Mas nesse momento agora, o que a gente vai fazer é assim, nós vamos ter algumas orações, quem sabe umas 3 orações. Seu áudio está falhando. Meu Hoje áudio tá talvez falhando? não dê, Carlinhos, mas você pode ter sala de reunião no Zoom também. Tá, então. Podemos aí usar esses recursos aí, né? Criar. Você está falando agora? Não, agora não seria dá, né, depois. gente? Mas em outro momento podia dividir em salas, né, de reunião. Entendi. Tá certo. Então, a gente pode, quem sabe, aí criar grupos de oração para que a gente possa ter grupos de oração. E durante a semana ter esses encontros virtuais, uma vez que os encontros presenciais não têm sido possível no momento, né? Agora é importante a gente se levantar e orar para não cair em tentação. É importante que a gente compartilhe isso com os irmãos de fé. Tá bom? Vamos ter então 3 orações agora. Vou pedir para que 3 pessoas orem ao Senhor. Orando pelo mundo, especialmente Itália, Espanha, que estão vivendo talvez de todos os países um momento mais crítico. Nós temos irmãos nesses países. Depois vou pedir para uma pessoa então fazer essa oração pelo mundo, tá? Especialmente Itália e Espanha. Pedir para outra pessoa orar pelo Brasil, pelo nosso país. E nós vamos depois orar pela igreja do Senhor, especificamente orar pela IPLN, para que esse momento seja um momento de fortalecimento da igreja e não um momento de queda. Vamos fazer isso então? Vamos ter essas 3 orações. Qualquer um de vocês pode fazer essa oração, tá bom? E aí a gente vai então clamar ao Senhor.
Oremos aí. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor é muito bom, mesmo em meio a essa situação que a gente está vivendo. A gente pode reconhecer que o Senhor é bom. Nunca vivi essa situação na minha vida antes dessa pandemia. E todo esse transtorno, isso causa na nossa vida. E ouvindo relatos, ouvindo o que está acontecendo, a gente fica com muito medo. A gente fica desnorteado. Mas a gente quer confiar no Senhor. A gente quer colocar no Senhor toda a nossa confiança. E nós queremos pedir também, especificamente, para os países que estão sendo tão afetados, Pai, de forma tão drástica com esse vírus. Na Itália, o número de mortes está quase chegando em 4.000 pessoas. E muitos estão infectados. Num dia só, Senhor, morreram quase 500 pessoas. Na Espanha, a situação também não está tão melhor do que isso. E ontem nós ficamos boquiabertos, saber que na Suíça, um país tão pequeno, um dia 1.000 pessoas foram infectadas, no outro 2.000. E tem misericórdia, meu Deus, e mais de 30 pessoas já morreram nesse país, num curto espaço de tempo. Nós não temos controle sobre isso, é verdade, nenhum. Não podemos fazer nada. Mas o Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor tem o controle sobre isso também. E a gente não entende por que o Senhor está permitindo tudo isso. Também não precisamos entender. Mas nos ajuda a descansarmos no Senhor. Nos ajuda a colocarmos a nossa confiança inteiramente no Senhor e descansarmos. Peço pelas pessoas que não sei como que eles estão vivendo, as pessoas de rua que não têm casa, que não têm família, como é a situação dessas pessoas. Mas o Senhor conhece. E eu peço por essas pessoas assim. Peço pelos que não têm recursos. Peço pelos que não têm parentes, pelos que vivem em situação de miséria. Que a tua misericórdia, que a tua mão estendida alcance essas pessoas, Senhor. Peço isso no nome de Jesus. Amém. 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 Senhor Deus, nós estamos aqui, ó Deus, diante do Senhor, para te pedir pelo nosso país, ó Deus, nesse momento. Deus, nosso país, que tem tantas vulnerabilidades, ó Deus, e ao mesmo tempo é um país tão grande, Deus, tão bonito. E nós sabemos que é alvo do amor do Senhor constante. Deus, nós clamamos a Ti pelo Brasil. Tem misericórdia do nosso país nesse momento, Deus. Senhor, ajuda as pessoas que já estão internadas, que já estão doentes. Vai com Teu Espírito, Deus, e consola essas pessoas. Visita essas pessoas, ó Deus, que essas pessoas possam ser milagrosamente visitadas pelo Teu Espírito, Deus. Possam reconhecer a presença do Senhor, a existência do Senhor, ó Deus. Possam ser curadas, Pai, esse é o nosso desejo. Deus, visita as pessoas, ó Deus, que estão infectadas, as pessoas que estão passando mal em suas casas. Visita as pessoas que estão com medo, Deus, no Brasil. Há muitas pessoas que estão
amedrontadas, com medo mesmo, em pânico. Visita, Senhor Deus, eu tenho conversado com pessoas assim. Eu mesma, Senhor, confesso que por vezes eu tenho ficado muito, muito insegura, muito ansiosa em toda essa perspectiva de calamidade, Deus, que a gente vai enfrentar, essa incerteza. Deus, nós te pedimos, Pai, nós clamamos pelo nosso país. Tem misericórdia. Sopra, Deus, esse vírus, Pai, o furor desse vírus para longe do nosso país. Deus, que seja feita a tua vontade, Senhor Deus, mas nós clamamos, Pai, pela tua misericórdia. O Brasil não tem leito suficiente para todo mundo, assim como nenhum país tem. O Brasil não tem condição de cuidar de todo mundo, Deus. E nós te pedimos, Deus, nós não queremos ver esse sofrimento no nosso país. Nós te clamamos, Deus, por isso. Nós te pedimos também pelos nossos parentes, pelos nossos pais, pelos nossos tios, avós, tantas pessoas que nós temos, ó Deus, tão queridas que estão, ó Deus, no grupo considerado grupo de risco. Ó Pai, tem misericórdia, Senhor Deus, cuida delas, nos ajuda a obedecer ao pedido, às sanções de isolamento nesse momento, aos decretos, nos ajuda a ser responsáveis, ó Deus. Mas, sobretudo, Deus, olha para nós com graça, olha para nós com misericórdia, Deus. Ameniza, Senhor Deus, esse sofrimento que nós estamos vendo que está por vir. Tem misericórdia do nosso país. Eu quero te pedir também pelo presidente do país, que o Senhor possa dar a ele, ó Deus, sabedoria, discernimento, Senhor Deus. Que o Senhor dê a ele, ó Deus, amor, Deus, que o Senhor dê a ele, Deus, que o Senhor derreta o coração dele, de maneira que ele possa, Deus, se sensibilizar a cada dia, Deus, por toda essa questão, e que ele possa tomar as providências necessárias. Também te pedimos pelo ministro da Saúde, que o Senhor possa fazer a mesma coisa, dando discernimento. O discernimento e a sabedoria vem do Senhor. Deus abençoa, Deus, cuida de cada governador, prefeito, que possam ser liberadas as verbas necessárias para cuidar do povo, Deus. Para cuidar das pessoas que são tuas pessoas, ó Deus. Tem misericórdia, Pai. Nós te pedimos também, ó Deus, livramento. Que esse não vire, Deus, um tempo de insegurança, um tempo de violência no nosso país. Um tempo, ó Deus, de assaltos, de ataques, de arrombamentos. Deus, de saques. Tem misericórdia, Deus. Vem com Espírito, Deus, e preserva o Brasil, Pai, em nome de Jesus, Deus. Que seja um tempo, ó Deus, de espera, Deus, concedendo, Pai, livra o nosso país de todo ataque, de toda violência, Senhor. Pai, e que nós possamos, ó Deus, cuida da tua igreja para que a gente não vire, ó Deus, uma igreja com tanto medo que a gente não tem uma palavra para oferecer, uma resposta a dar. Nós te pedimos isso em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém. Alguém, por favor, ore pela IPLN, pela Igreja do Senhor. E nós temos um certo limite de tempo aqui no Zoom. Então, vamos ter mais uma oração e logo depois a gente encerra, tá bom? Senhor Deus, nós também queremos orar pela Igreja do Senhor nesses dias. Como foi falado aqui, Deus não nos deixa sermos disseminadores de palavras, ó Deus, que apenas trazem desânimo, destruição, mas que, pelo contrário, ó Deus, nós possamos sermos disseminadores da Tua palavra, que é luz, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos, que traz ânimo para as nossas almas, Pai. Que nesses dias em que nós não podemos ter contato físico com as pessoas, mas que nós possamos nos valer, ó Deus, de toda a tecnologia que está aí disponível,
para disseminarmos a Tua palavra, ó Deus, para sermos, ó Deus, embaixadores de Cristo, no local onde nós nos encontramos, nos valendo, ó Deus, dessa tecnologia que está aí disponível, Pai. Pedimos que o Senhor abençoe a sua igreja como um todo, a Igreja Presbiteriana do Lago Norte, os nossos irmãos que porventura estejam doentes, que o Senhor preserve a vida de cada um deles. Lembramos ainda daqueles por quem temos orado nas sextas-feiras. Lembro aqui de uma forma especial pelo Tiago. Peço que o Senhor continue realizando a tua obra na vida dele, guardando a vida dos nossos irmãos, ó Deus, que estão enfermos, Pai. Abençoa a nossa comunidade, que nesses dias em que nós estamos distantes, ó Deus, fisicamente, que nós sejamos diligentes, ó Deus, na leitura da Tua palavra, na busca incessante pelo Senhor, para que nós não venhamos a enfraquecer na fé, Pai. Que o Senhor nos guarde sempre, que o Senhor esteja com cada um de nós, com as nossas famílias, nos livrando de todo mal. E que a presença do Senhor jamais falte nas nossas vidas. Se conosco, ó Deus, continua conosco, nós precisamos do Senhor. Não somente no dia de hoje, mas sempre. Essa é a nossa oração, nós te fazemos em Cristo Jesus. Amém. 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 Senhor, nós te pedimos ainda que o Senhor guarde a nossa casa, que o Senhor coloque a tua mão sobre o nosso grupo menor, que o Senhor possa, por favor, afastar de nós esse vírus e, ao mesmo tempo, também nos livrar de sermos vetores desse vírus. Que o Senhor traga uma consciência à tua igreja, Senhor Jesus, de, nesse momento, ter um tempo realmente de recolhimento, de oração, de busca pela tua face, de clamor pela presença do Senhor. Que esse momento, embora seja muito duro e muito difícil, e ainda nós nem consigamos imaginar o que virá pela frente, a gente possa descansar no Senhor e aprender contigo a sermos verdadeiramente igreja do Senhor. Eu oro para que o Senhor anime os meus irmãos e irmãs que agora participam dessa reunião de oração, nessa sala virtual. Oro para que o Senhor guarde cada uma de suas casas. Oro para que o Senhor faça de cada um de nós potencializadores dessa graça do Senhor em meio a dias difíceis. Que o Senhor realmente nos use para o teu louvor, para a tua glória. Oro para que o Senhor dê sabedoria à nossa igreja, para a gente conseguir passar por esses momentos difíceis de maneira incólume, Senhor. Oro para que o Senhor abençoe e nos visite nos tempos que teremos à frente, nos cultos virtuais, nas reuniões de oração, nos grupos familiares, nos estudos, que a gente possa ser mantido firme na tua presença, que a tua palavra nos console, nos conforte e nos fortaleça. Guarda a todos. Eu especialmente oro pelo César, meu filho, que hoje receberá o resultado do exame que ele fez, Senhor. Eu peço que, se for assim, para a tua vontade, para a tua glória, que o César esteja realmente livre desse vírus, em nome de Jesus. Ao mesmo tempo, colocamos diante do Senhor as autoridades, não só as autoridades, mas todos aqueles que já foram infectados. Que o Senhor, por favor, os visite nos leitos de hospital, nas suas reclusões, que o Senhor possa fazer companhia para eles. Assim como eu não tenho dúvida que o Senhor está fazendo companhia para o César na sua solidão ali no apartamento dele. Peço que o Senhor realmente possa guardar cada um para a glória do teu nome. Oramos pelos médicos, pelos enfermeiros, que o Senhor dê-lhes força, dê-lhes ânimo, aqueles que ainda estão trabalhando num serviço que não pode parar, os policiais, todos sejam guardados, amparados e animados pelo Senhor. Guarda-nos, Senhor. Muito obrigado por esse tempo de oração, por essa manhã, junto com os irmãos, buscando a tua face. Nós te louvamos, nós te adoramos, porque o Senhor é bom e porque a tua misericórdia dura para sempre. Amém. Amém. Podemos encerrar, como fazemos sempre, orando o Pai Nosso? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje. perdoa as nossas Perdoa dívidas, as nossas assim dívidas, como nós perdoamos aos Nós nossos perdemos devedores. nossos E não nos deixes não cair nos em deixe tentação, cair em mas tentação, livra-nos do mal. mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, teu reino, o poder O poder e a glória para e a sempre. glória para sempre. Ótimo, meus irmãos. Para encerrar, eu só quero lembrar vocês, ou dizer a vocês, aqueles que ainda não sabem, que no próximo dia 22, domingo, é o dia que a Igreja Presbiteriana do Brasil estabeleceu como dia de jejum e oração. Tá bom? Dia 22, domingo. Então, aproveite o tempo que você terá em família e faça uma reunião de oração ali, orem juntos e jejuem, tirem um tempo para substituir o alimento pela busca do Senhor em oração. Tá joia? Fiquei muito feliz. Nós temos aqui 15 computadores conectados. Estamos vendo algumas famílias reunidas, né? Casais, em nome do Senhor. Deus abençoe a todos vocês. Tenham um bom dia e a gente vai mantendo vocês informados aí sobre as próximas reuniões, tá bom? Bom dia para vocês também. Bom dia. Uma Bom benção. dia, bom Bom dia. dia, bom dia, bom dia. Fiquem na paz. Tchau. Amém. Deus abençoe.